Olá pessoal, aqui é a professora Laís Azevedo e vocês estão seguindo a linha. Hoje nós vamos falar sobre concordância e aí a gente vai falar sobre o procedimento das retas concorrentes, concordância entre retas concorrentes. Então basicamente o que a gente quer nesse procedimento é, a partir de duas retas concorrentes quaisquer, a gente vai encontrar um arco que vai concordar essas duas, tá certo? Um arco que vai fazer aqui a concordância dessas duas. Então, vamos lá para o GeoGebra e vamos fazer esse procedimento. Inicialmente, a gente vai pegar o comando reta e vai criar aqui, ó, duas retas concorrentes, tá? Cliquei em 3 pontos aqui qualquer. Só organizar aqui esses pontinhos. E a gente vai dar uma aliviada também na linha dessas retas, porque no final eu vou dar uma escurecida só na concordância, tá? Ok. Então é o seguinte, nesse procedimento a gente precisa encontrar, para fazer a concordância, o centro do nosso arco, certo? E esse centro, em relação a essas duas retas, ele vai estar bem no meio desse espaço, tá? Então, no meio desse espaço, a gente vai encontrar como? Através de um elemento geométrico que ele vai passar no meio dessa abertura, que é justamente a bissetriz, certo? Então, a gente vai aqui em construções, bissetriz. Para construir a bissetriz, ó, como o desenho está mostrando, você vai clicar em 3 pontos, que são 3 pontos que formam o ângulo, digamos assim. Então, eu vou colocar aqui ó, no C, depois no B e depois no A. E aí já gerou aqui a bissetriz, que é justamente a bissetriz daquele ângulo formado por esses 3 pontos. Vou deixar ele mais fino também, porque é apenas linha de construção. Então, como nesse exercício não foi dado nenhuma medida de raio, certo? Então, aqui vai ser uma medida qualquer de abertura, só para a gente fazer realmente essa concordância. Então, eu vou pegar aqui o comando ponto e eu posso clicar qualquer ponto da bissetriz, porque qualquer ponto da bissetriz ele vai ter a característica de ter a mesma distância em relação a uma reta e em relação a outra reta, tá? Essa é uma das características da bissetriz, que a torna um lugar geométrico. Ok, então para fazer agora o arco, né? Eu já tenho aqui um centro, que vai ser o ponto BD. Esse ponto pode ser qualquer ponto da bissetriz, tá, gente? Mas esse ponto aqui D é o centro do meu arco. Mas agora eu preciso saber duas coisas. Qual é o tamanho do raio e quais são os pontos onde o arco vai tocar as retas, que são justamente os pontos de concordância. Esse ponto, ele é encontrado justamente perpendicularmente a essa reta, tá? Porque para haver a concordância entre arco e reta, tem que ter essa característica, certo? Tem que haver esse raio, que é a ligação do centro até os pontos de concordância, tá? Esse raio tem que ser perpendicular à reta. Então, a gente vai usar aqui, ó, em construções, o comando reta perpendicular. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar nessa retinha AB e clico no ponto D. Então, ele faz uma perpendicular a AB, certo? Mesma coisa, eu vou repetir agora de BC, ó. BC e clico no ponto D. Construiu aí as perpendiculares. Então, vamos dar uma aliviada nessas linhas, que são linhas de construção. Aqui. Ok. Vou pegar aqui o comando ponto só para demarcar para vocês. Então, esse ponto aqui E e esse ponto aqui F são os pontos de concordância, tá, gente? Então, são os pontos onde a reta vai parar e vai dar continuidade com um arco, certo? Para demarcar esse arco para vocês, eu vou fazer primeiro a circunferência no geral, tá? Então, eu vou centrar aqui em D. Aí, lembra que eu falei que a gente precisava do raio? Então, agora que a gente tem os pontos de concordância, é só a gente abrir aqui, ó, o compasso, fazer a abertura aqui do raio de D até E, que também vai ser igual a F, certo? Vejam que esse trecho aqui, EF, é o trecho que a gente quer encontrar para fazer esse arco aí que concorda com as retas, certo?
Eu fiz aqui só a circunferência, eu vou deixar ela pontilhada aqui, um pouquinho mais fina. Ficou fina demais, não dá nem pra ver direito, né? Pronto. E eu vou fazer aqui esse arco, que é só essa abertura. Aqui em círculos tem a opção setor circular, tá? Então, eu boto o centro, que é aqui no D, vou abrir de E até F. Vejam aí que criou esse setor circular, tá? É esse arco. E agora eu vou aqui em segmento e vou dar uma escurecida aqui, eu vou repetir aqui o segmento EA e o segmento FC. E vou agora colocar eles de azul, para ficar do mesmo jeito do meu setor circular, tá certo? Do arco do setor circular. Então, vejam que a concordância está acontecendo aqui, ó. AE, aí tem o arco EF, e aí o outro segmento FC, certo? Então, aí a concordância acontecendo bem direitinho, né? Entre duas retas concorrentes e o arco, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e continuem sempre seguindo a linha.